Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre fibromialgia com vocês. Esse é um tema que é bastante pedido aqui por todos vocês e eu quero primeiro falar um pouquinho sobre o que é, as causas, os sintomas antes de chegar lá no tratamento propriamente dito. Porque o que acontece? Como eu faço com os meus pacientes presenciais? Eu explico um pouquinho para eles sobre o motivo da gente estar fazendo tal e tal exercício, porque fica mais fácil. Dentro das dores crônicas, né, dor lombar crônica, a fibromialgia, algumas doenças reumatológicas, chega a ser contraintuitivo você fazer algum determinado exercício, né? O que é contraintuitivo, Michele? Contraintuitivo é o seguinte: eu tenho dor, o meu corpo, a minha intuição me diz que eu devo ficar deitada, que eu devo ficar em repouso. Então, se eu não entendo o motivo pelos quais eu tenho que fazer algum exercício ou tal e tal exercício, eu não vou fazer, vai ficar mais difícil. Então, para ter mais gente participando do tratamento, fazendo de uma maneira que vai ajudar, eu prefiro que vocês entendam todo o processo, tá? Por isso que eu sempre abordo os temas dessa forma. O que é, causas, sintomas, e aí sim a gente fala sobre tratamento. Tá bom, gente? Então vamos lá. A fibromialgia é uma patologia crônica que ela vem em alguns pontos de dor, né, pelo corpo, principalmente nas articulações e tendões. Ela não dá nenhum tipo de deformidade propriamente dita, mas ela é uma doença incapacitante. As pessoas que sofrem com ela sentem muita dor e é uma doença crônica, ok? Tudo bem. Antes da gente falar dos sintomas, nós vamos falar das possíveis causas. E por que eu falo possíveis? Porque a origem ainda da fibromialgia, ela é desconhecida. Ainda a gente não pode bater o martelo e dizer, essa é a causa. Mas algumas características são comuns em muitos dos casos dessas pacientes. E por que eu tô falando dessas pacientes? Porque 90% dos casos são mulheres. Então, dessas características comuns que eu venho dizendo aqui para vocês, os níveis de serotonina baixo é uma das características, os desequilíbrios hormonais, num modo geral, né, que fazem aí da sensação de mais dor. Então, o desequilíbrio hormonal dentro do sistema nervoso, ele causa esse efeito aí dentro, né, estresse agudo, então um pós-trauma muito grande, ou até mesmo traumas de infância, né, muito relacionado a problemas emocionais, tá, a fibromialgia. Então, estresse agudo, então assim, é a perda de um ente querido, é um término de relacionamento, é um trauma mesmo, né, que é causado nessa pessoa e pode, a partir daí, se desenvolver a fibromialgia, tá? Então, dentro dos sintomas, eu vou enumerar aqui alguns dos principais sintomas, e que são os mais incapacitantes, são principalmente a dor generalizada por bastante tempo, então por isso que a gente fala que é crônico, a fadiga, né, o cansaço, a falta de disposição, isso são os dois principais aí, mas também junto com eles pode vir cefaleia, né, distúrbios do sono, né, então às vezes a pessoa tem insônia, o sono não é reparador, às vezes pode acontecer distúrbios intestinais também, então pode ser tanto a prisão de ventre quanto o intestino solto, né, a diarreia pode estar presente, sensibilidade para urinar, sensibilidade ao frio, tá? Então dentro aí desse âmbito da fibromialgia existem algumas outras particularidades, alguns outros sintomas, mas o principal e o que mais é incapacitante aí para a grande maioria dos casos é a dor e o cansaço geral, tá? Então a gente falou aqui sobre o que entendemos um pouquinho das causas,
um pouquinho dos sintomas e nos próximos a gente vai falar sobre tratamento e vou dar um modelinho aí de exercícios para vocês fazerem. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha, isso é muito importante aqui, tá? Então, vamos lá. Até o próximo.